bem-vindo, bem-vinda. Espero de coração que essa lição que agora eu vou compartilhar contigo te encontre com saúde do corpo, saúde da mente, saúde emocional e, claro, saúde espiritual, que nada mais é do que um contato com a tua essência, com a tua espiritualidade. Nessa lição, eu vou falar para ti de um trabalho maravilhoso do Dr. David Hanks. Esse é um dos textos do Dr. David Hanks que chama-se Deixar Ir. Olha que lindo isso. Deixar ir é o desapego. Ele tem vários livros, várias pesquisas e hoje muitas vezes, quando nós escutamos falar no poder da gratidão, quando escutamos falar do DNA e de visões quânticas também, normalmente as pesquisas iniciais desses assuntos, e na minha opinião as mais profundas, vêm do Dr. David Hanks. Ele vai medir alguns estados de consciência do nosso ser, que são estados absolutamente abençoados. A iluminação, a paz, o amor incondicional, o próprio amor. E também vai medir estados de consciência como quando nos sentimos desprezíveis, quando estamos tristes, quando nos diminuímos. Enfim, eu vou compartilhar vários estados do mais baixo até o mais alto. Hoje, por exemplo, a Eliane Ourives, que é uma autora best-seller, que fala de DNA, que fala de mudanças de vida, que fala de mudanças de paradigma e também de riquezas, seja a riqueza da saúde, da espiritualidade, do amor próprio, enfim. As pesquisas de Eliane Ourives ou de Márcia Luz, tão conhecidas nessa área de felicidade, são baseadas, creio eu, principalmente no Dr. David Hanks. Você vai estar olhando, daqui a pouquinho, a minha imagem vai desaparecer e vai aparecer um quadro aqui na sua tela com esses estados e eu vou estar explicando um por um. É importante que você anote no teu caderno, no teu diário de felicidade, de plenitude, de projetos de vida, esse quadro que eu vou compartilhar. Todos os livros do Dr. Hanks têm esse quadro aqui. Ele é o mesmo em qualquer situação. E a forma que ele chegou a essa filosofia prática, comportamental de vida, você pode pesquisar em outro momento. Aqui eu vou dar para ti as formas de introduzirmos esse quadro crescente, decrescente, que tem relação com felicidade, para você trazer para a tua vida, ok? Então, vai aparecer uma imagem aqui na tua tela, medite na mesma e anote as mesmas no teu diário. Lembre-se que eu acredito muito que colocarmos no papel, com a nossa própria letra, com uma caneta, com um lápis, colocar esses itens que eu te ensino aqui, faz com que você interiorize os mesmos. Então vamos aqui para o quadro. Note que nós temos lá em cima escrito mapa da consciência, a visão de Deus, a visão da vida, o estado de consciência, os níveis que são números. Eu vou começar dos números mais baixos, subindo até os níveis ou os números mais altos, as emoções, as positivas, as negativas, as neutras também, e o processo para atingirmos essas consciências, esses estados de consciência superiores. Então, vamos olhar ali para baixo, na visão de Deus. Quando nós vemos o mundo, a realidade, a nossa vida de forma desprezível, na visão da nossa vida, nós estamos com uma vida miserável. Quando nós não observamos a dádiva da vida e vemos a nossa vida como algo desprezível, nós nos sentimos menores, nós nos sentimos miseráveis e temos vergonha de nós mesmos, vergonha do nosso trabalho, da nossa família, da nossa forma de amar. E isso tem um nível de consciência de 20. 20 por vezes é chamado de hertz,
que é um número muito baixo. E as nossas emoções são emoções de humilhação. Volta a imagem aqui para mim. Todos podem te colocar para baixo. Todos podem te diminuir. Apesar que em outras lições eu vou falar para ti da importância de você sempre ter por perto de ti pessoas que estão a seu favor, pessoas que torcem por você. Mas muitas vezes na nossa vida nós não temos essas pessoas por perto. Estamos num estado de solidão, num estado de tristeza, de dor. E por vezes o mundo nos coloca para baixo, mas você nunca pode se colocar para baixo. Você não pode se humilhar. Você não pode eliminar a tua vida como uma vida abençoada. Então, esse é o nível mais baixo que tem. Quando você se humilha, quando você sente vergonha do teu próprio ser, quando você crê que a tua vida é miserável. Subindo um pouquinho o nível de consciência, nós temos a energia da vingança. A vingança e a inveja são terríveis. E a fórmula para lidar com isso é o perdão. O Dr. Ari Ribeiro, que é um médico, mestre de programação neurolinguística, que eu admiro tanto, o Ari Ribeiro fala que, por vezes, nós não conseguimos perdoar com o coração, mas perdoe com a mente. Perdoe com a mente. Comece com a mente até chegar no perdão aqui no coração. E saiba que o perdão é um exercício contínuo. Hoje eu posso perdoar uma pessoa, uma situação, mas isso pode voltar a me visitar. E novamente eu exercito o perdão. Mas se eu entro na energia da vingança, eu me torno uma pessoa má. E hoje o mundo é muito vingativo. Tem um texto que é Vigiar e Punir, um texto terrível. Eu vejo até pessoas escrevendo sobre isso, sobre a ideia de sempre estar vigiando os outros e querendo punir os outros, que faz com que eu entre numa vibração de 30, que é uma vibração má. Má para mim, má para o planeta. Você escuta falar de perdão, você escuta falar, vem a imagem aqui para mim, de deixarmos ir pessoas, situações, mágoas. Isso é muito raro hoje. Então é importante você fazer anotações a respeito do que você deve perdoar, a respeito do que você deve deixar ir. Mas se você permanece na energia do mal, da vingança, vamos voltar lá para a imagem, você permanece na energia da culpa também, de se culpar e de culpar os outros também. Talvez seja bacana você também fazer uma reflexão rápida, não pare nisso, que é uma reflexão do que você ainda sente culpa na tua vida. E a culpa, ela traz uma sensação de falha, de eu não ter feito bem feito. E é tão humano errar. Mestre Osho, Jesus, insistia nisso. Em vários momentos desse curso eu vou insistir que aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Essa energia da maldade, da vingança, isso destrói a nossa vida. Destrói realmente. Quando eu me acho desprezível, é como se eu não servisse para nada. Eu entro na energia da eliminação. 20. Já a culpa da destruição. Depois o próximo ponto na visão de Deus é o condenador. O que é a visão de Deus? Vamos falar disso. É o que eu penso que Deus, ou a existência, como queira, pensa de mim. Então eu posso pensar, a existência pensa que eu sou uma pessoa desprezível ou vingativa. Você tem que transformar isso. Tá? E vamos chegar lá em cima daqui a pouquinho. Então a pessoa que está sempre condenando os outros é aquela alma que está sempre reclamando de tudo. Você deve conhecer pessoas assim. Está o tempo todo reclamando, criticando, apontando as falhas. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas desesperadas em algum momento.
É muito triste isso. E nós vemos essa energia muito no mundo. Pessoas angustiadas, desesperadas, e pessoas que perdem toda a energia delas nessa energia, nessa força de ficar condenando tudo. A mídia faz isso, as redes sociais, muitas visões políticas fazem isso. Esquece isso, tira isso da tua vida, ok? E aí, por exemplo, quando nós assistimos algo na TV, quando lemos um livro, uma notícia, sai dessa energia de condenar. Tudo isso faz com que eu me abandone também. Eu deixo de olhar para mim, porque eu sou responsável por mim. Há uma frase do Gasparetto que ele diz: eu estou aqui para mim. Eu sou responsável pela minha vida. Eu ajudo todo mundo. Eu ajudo todo mundo. Mas você não tem como assumir os erros alheios. Eu insisto que nós devemos sim termos compaixão, ajudar todos os seres. E nota que muitas vezes, quando nós assumimos uma pessoa, essa mesma pessoa acaba por nos trair. Não sei se já aconteceu isso contigo. Várias pessoas nessa vida, eu não ajudei corretamente, eu meio que tentei assumir a responsabilidade por essas pessoas e elas me traíram. Depois nós temos a pessoa desdenhosa numa visão. Eu creio que o universo desdenha de mim, que o universo me abandonou. Isso me lembra o livro de Jó, que tem uma grande lição, uma grande lição. Até tem um livro do rabino Harold Kushner, é um livro meio pesado, que chama-se Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Se eu me sinto, se eu desdenho de mim em qualquer situação, eu posso atrair um monte de coisas ruins, que é o que nós chamamos da pessoa que vive falando e vivendo tragédias na vida. William Reich, um grande terapeuta, eu dirijo grupos de terapias que são baseadas nas terapias reichianas. Reich fala que o câncer é uma biopatia que vem da tristeza, que vem da dor. Não necessariamente eu concordo com isso. O câncer tem várias origens. Mas viver uma vida sempre observando o trágico, de forma triste, é claro que eu trago para mim essa tristeza. Eu só vou olhar isso. Lembra quando mulheres grávidas, quando a mulher está grávida, ela anda na rua e ela vê um monte de mulheres grávidas. Se eu tenho um carro amarelo, eu vejo um monte de carros amarelos. Enfim, eu acabo atraindo isso para a minha vida. A pessoa desdenhosa, que vê tragédia, ela é uma pessoa triste, que está sempre se arrependendo do que fez ou do que viveu, e ela tem um processo depressivo, que é esse nível 75. Ou seja, então, vê que o pior na visão do Dr. David Hanks é quando eu tenho vergonha de mim. Mas é muito baixo também a energia da tristeza, ok? E essa energia da tristeza causa arrependimento e por vezes a depressão. Quando eu falar para você de Gestalt, que é fechar as portas das situações mal resolvidas da tua vida, você vai aprender a lidar melhor com essa questão do arrependimento. Aí subindo nós temos a pessoa punitiva, que também é a mesma coisa, ela quer punir a si, quer punir aos outros também, acha erros em tudo, e essa pessoa traz uma energia de ameaçar. Então nós afastamos pessoas de perto de nós, porque nós ameaçamos os outros, ou nos sentimos ameaçados também, e caímos na energia do medo. Eu quero falar muito aqui para ti de coragem, nós vamos estar falando em outras lições, não para ultrapassar completamente o medo. O medo é uma emoção humana, que vem nos visitar e às vezes até um alerta para nós. Mas não podemos parar no meio, que é uma energia de nível 100. Note nas imagens que a setinha sempre apontando para baixo nessas questões que eu estou te falando.
E o medo causa muita ansiedade, muita ansiedade. Também é outro assunto que nós vamos falar mais para frente e que, na minha opinião, a melhor maneira de lidar com a ansiedade é você saber respirar. Tem muitos ensinamentos. Tem Augusto Cury, que fala muito de ansiedade, mas na minha visão não oferece uma resposta para isso, só reflexões. Existe o taoísmo chinês, eu estou até com uma roupa hoje taoísta aqui, que vai falar da respiração para lidarmos com a ansiedade. Algumas tradições inspiradas em Yoshua, em Jesus, falam da fé. Enfim, eu gosto de ter uma visão de lidarmos com a ansiedade, uma visão multidisciplinar. Até mesmo alguns alimentos hoje estão associados com ansiedade, inclusive o carboidrato em excesso. E essas energias me dão uma certa abstinência, ou seja, eu paro de viver o que está acontecendo, eu paro de viver o que se apresenta aqui para mim, porque eu tenho essa energia de medo, de ansiedade, sempre pensando e repensando num futuro cheio de expectativas. A ansiedade é um passado mal acabado, nós vamos lidar com isso em algum momento desse curso, fechar as portas para o passado, e a ansiedade de um futuro programado por vezes de forma exagerada. É claro que programar o futuro, e eu vou estar falando muito da felicidade unida às questões de uma programação financeira, mas só olhar para o futuro acaba criando essa energia de medo, de menos 100. Depois nós temos a visão divina, que é daquilo que é proibido. Uau! Eu, na aula de alegria, eu vou falar isso para ti, que tem muitas religiões, não espiritualidade. Vamos entender a diferença. Pegar uma garrafinha d'água aqui, eu adoro água com aromatizada, com um pouquinho de aroma, água com gás aromatizada. Eu troquei isso pelo refrigerante. E é interessante porque religião é o rótulo. Tá vendo essa água aqui aromatizada? Chama Force, de tangerina, uma delícia. O rótulo é a religião, o conteúdo é a espiritualidade. Espiritualidade não entra nessa energia de proibir, sim, de ter consciência, de refletir, de pensar, mas algumas religiões te proíbem de um monte de coisas, de culpa, de tudo que é forma, principalmente as mulheres. São proibidas, são diminuídas, são colocadas, antigamente se falava colocadas para escanteio. Então, se você cai nisso de sempre estar se punindo, você acha que todo mundo vai estar te desapontando, ou que você está desapontando a você. A gente vê pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus o tempo inteiro condenando as outras. O tempo todo. Seguindo o ensinamento das religiões, não da espiritualidade de Jesus, que é sempre o perdão. Mas a pessoa que está sempre proibindo algumas coisas, ela deseja muito mais. Tudo que eu nego em mim, isso vai se manifestar em sonhos ou vai se manifestar em recalques psicológicos. Recalque, eu sou uma pessoa recalcada. Isso é uma doença terrível da alma, porque o recalque, ele faz com que eu não flua. Eu fico o tempo todo me contendo para respeitar algumas regras, algumas ideias, fórmulas de viver do outro. E então os desejos vêm, eu não sei lidar com eles. Eu nego todos os meus desejos. E isso acaba trazendo ganância. Quanto mais eu nego algumas coisas, mais vontade eu tenho de ter aquilo. Mestre Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda nos outros é algo muito presente em nós mesmos. Não assim me incomoda a corrupção, a violência, a ganância exagerada, a mesquinhez. Isso nós podemos nos incomodar com os outros. Mas, por exemplo, às vezes eu me incomodo que o outro não tem um grau de santidade como eu idealizaria que ele tivesse. Por quê? Porque provavelmente eu também tenho esse grau de ansiedade. Ou pessoas que são extremamente preconceituosas
incomodadas mesmo com as escolhas religiosas dos outros. Como Freud tão sabiamente diz, como é que eu vou explicar? Porque aqui é um ponto bem forte da psicanálise. Freud ele vai dizer que é um ato falho, eu posso falar assim. Tudo que me incomoda muito no outro está aqui também. Então, se eu começo a cuidar muito da sexualidade do outro, é porque talvez eu tenha essa forma de ser sexualmente. Isso está reprimido. E quando nós proibimos um monte de coisa, nós vivemos escravos. Hoje não se usa muito mais essa palavra, mas eu opto, tem escravidões onde nós somos obrigados de forma violenta, a história tem muito isso, a sermos escravos, e tem pessoas que escravizam a si mesmas. Depois nós temos a pessoa irada, hoje também tem muito isso, pessoas com os nervos à flor da pele, e aí eu faço uma reflexão para você, procura analisar assim, na tua vida, em que momentos que você faz tempestades em um copo d'água. Eu acho tão importante refletir sobre isso. Quais são os gatilhos que faz com que eu faça uma tempestade em coisas muitas vezes pequenas, ok? A pessoa irada, ela é antagonista, ela escolhe um ou outro lado e está sempre brava com o outro lado, diminuindo, brigando, criando os atritos, fricções. Essa pessoa tem energia da raiva e nota que raiva pode se tornar ódio. São pessoas irritadas também, então nós vemos muito isso no trânsito, pessoas altamente irritadas. Vemos isso com opções políticas, opções futebolísticas, opções sexuais também. Agora existe em alguns momentos eu noto isso muito no mundo, uma agressão com relações a comportamentos de gênero, pessoas diminuindo muito o masculino, outras diminuem muito o feminino. Então isso é uma energia de raiva. Quando eu falar de liberdade para ti, eu vou falar a diferença entre o rebelde e entre o revolucionário ou a revolucionária. O revolucionário ele briga com tudo. O rebelde ele não se importa com algumas coisas. Eu não vou entrar nessa discussão, eu não vou entrar nessa divisão que Buda falava, atração e aversão. Isso é um grande perigo. Eu amo tal coisa, eu não vivo sem aquilo, eu odeio aquela outra coisa. Tem um filme que mostra bem isso, aliás é uma série, é uma aula de psicologia, chama Presença de Anitta. É uma série que mostra esse antagonismo, essa ira e o desastre que isso causa, a presença de Anitta. Depois nós temos a energia da alma indiferente em relação a algumas coisas, mas exigente em relação a outras. E isso traz muito orgulho, o orgulho negativo, ok? Se valorizar sim, mas não parar, não perder a humildade. Quando eu falo dos países mais felizes do mundo, por exemplo, eu vou falar da Dinamarca, das zonas azuis, como um dos países mais felizes do mundo, eles são muito humildes, levando em conta o estudo, os valores financeiros que eles têm, a educação, mas ainda assim há uma humildade. E claro que na Dinamarca existe um índice de infelicidade grande também. Em todos os países tem. Mas nota-se que esse índice de infelicidade na Dinamarca vem por vezes da falta de humildade, ok? O orgulho exagerado pode fazer com que eu despreze o pensamento alheio, a vida alheia em situações muito legais. Eu gosto de falar quando eu interpreto, quando eu lido com astrologia séria eu lido, que tem algumas almas de alguns signos que tem que abrir portas. E quando você vê uma porta fechada e você abre, você tem duas ali. Se você abre as duas, você tem 4. Se você abre as 4, você tem 8. Ou você pode ficar a vida inteira com uma porta fechada na tua frente.
abra portas. E as pessoas que desprezam modos de vida alheios, posso falar, não é o meu modo de vida, mas se eu desprezar, de novo Freud, de novo o ato falho, será que não tem uma sementinha, um interesse ali que eu estou negando? E, por último, a pessoa, a gente vai entrar agora em algo um pouco mais, começa a melhorar um pouco, tá vendo que tem uma seta para cima e uma para baixo. Então, nota o 200 ali, tá para cima e para baixo, esse item, que é a pessoa permissiva. Então, você se permitir para muita coisa pode ser uma coisa legal. Por exemplo, que eu falei, eu me permiti trocar a água com gás por refrigerante. Eu adoro refrigerante, adoro. E chegou o momento que eu estava tomando muito refrigerante. Então eu tive que abrir mão desses refrigerantes e lendo o Dr. Mohamed, que eu vou estar falando para você em algum momento aqui desse curso, lendo esse livro aqui dele que eu gosto muito, Pilares para uma Vida Saudável, os estudos do Dr. Mohamed Barakat, ele vai estar falando dessa questão da água com gás, ok? Tem várias pesquisas que elas são legais. Então eu me permito trazer essa água com gás e não me permito mais refrigerantes, a não ser em situações muito ímpares. E isso me dá coragem. Coragem é legal, coragem de abrir portas, coragem de afirmar a minha capacidade, falar do meu empoderamento também. Isso é muito bacana, ok? Então nós falamos desse nível, né, dessa visão que é chamada de mapas da consciência. Eu não vou entrar em contato nesse curso, nessa formação, de como isso é medido, das pesquisas. Você pode ler Eliane Lives, pode ler Márcia Luz, ou você pode ir direto na fonte, né, que é o Dr. David Hankins, direto na fonte dessa visão. E esse livro, na minha opinião, é o melhor deles, Deixar Ir. É um livro incrível, nós vamos falar disso mais para frente, de tudo aquilo que eu tenho que deixar ir na minha vida, abrir mão, ok? Então eu vou fechar essa lição, vou beber um bom gole de água com gás e aromatizada. Eu já estou em jejum intermitente, que é algo que eu faço por longos períodos da minha vida, jejum e jejum intermitente. Isso é uma fonte incrível de felicidade. Mas eu vou agora beber minha água e em seguida, na próxima lição aqui na frente, vamos falar dos níveis positivos. Como que você pode trazer isso para a sua vida? E uma reflexão bacana é pegar o teu diário e escrever quando que eu me sinto desprezível, aonde que eu busco vingança, aonde que eu busco a tragédia, aonde que eu quero punir todo mundo, em que situação que isso vem me visitar. E aí eu vou entrando num processo de transformação muito lindo, que é essa transformação que eu estou propondo nessas lições que envolvem felicidade. É tudo que eu estou falando aqui para a felicidade, para a ansiedade, para o Ikigai, que é o nosso projeto de vida, para quem é terapeuta, curadores energéticos, tudo isso é muito interessante. Te encontro ali na frente.